Paz do Senhor, meus queridos. Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Seja bem-vindo à nossa 10ª aula. Que bênção do Senhor. Obrigado por você estar aí acompanhando esse estudo. São estudos simples, né? Uma panorâmica, na verdade, da Bíblia. Eu estou aí compartilhando com os amados um pouco das reflexões que Deus tem colocado no meu coração, um pouco do entendimento que Ele tem dado. Quer dizer que eu seja dono da verdade, mas a Bíblia é a palavra do Senhor, é a verdade, né? Cristo é a verdade. Então, o propósito é passar para os irmãos um pouco de conhecimento, para que cada um possa aí formar o seu entendimento. E como é que a gente vai servir e obedecer a Deus se nós não sabemos e não compreendemos o que Deus é, o que Ele tem para nossas vidas, os propósitos, né? Então é tudo isso, a gente precisa compreender todo esse contexto para que a gente possa ser um servo fiel diante do Senhor. Hoje a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre os patriarcas. Você sabe o que significa, quem foram, né? A gente vai falar Abraão, Isaac e Jacó. Hoje vai ser uma aula só falando um pouquinho sobre Abraão. Eu volto a falar, meus amados. Cada lição dessas, se fosse aprofundar, seria bem extensa. Mas a gente só está dando uma panorâmica, um resumo, né? Então, para você aí, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre Abraão. Só que antes, vamos falar o que é os patriarcas. Os patriarcas da Bíblia são principalmente encontrados no livro de Gênesis, certo? Mas seu legado alcança até as práticas cristãs e judaicas de hoje. No Antigo Testamento, a expressão é equivalente, em geral, a príncipe da tribo, né? Mas o título é ordinariamente dado àqueles que viveram antes do tempo de Moisés, sob o regime patriarcal, ou seja, o pai de família, ou chefe de tribo, tinha autoridade suprema sobre seus filhos e servos. Os patriarcas descendem de Abraão, as 12 tribos de Israel e até o próprio Jesus descende deles, não é verdade? De acordo com a Bíblia, esses grandes homens viviam próximos a Deus e seguiam a vida cheios de intervenção divina e milagres. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje iremos conhecer um pouco sobre Abraão. Você sabe quem foi Abraão, né? Qual que é a importância de Abraão para nossas vidas. Então, que esse resumo possa aí te ilustrar esse grande homem de Deus, é o pai da fé, então a bênção do Senhor. Então, Abraão, apesar do julgamento imediato de Deus sobre o pecado, a maioria das pessoas ignorava a Deus e continuava a pecar. Mas algumas de fato se esforçaram para segui-lo, como por exemplo Abraão. Certo dia, Deus lhe apareceu e prometeu transformar os seus descendentes em uma grande nação. Grande nação, meus queridos. Aqui quero abrir um parênteses. Lembra-se da promessa de Deus em Gênesis 3,15? O Redentor devia vir do descendente da mulher. Então, aplicando a genealogia bíblica, nós também aprendemos que é importante. Sabemos que Abraão pertencia à família de Noé, que pertencia à genealogia de Adão. Deus cumpre a sua parte do pacto, aliança, agora temos que cumprir a nossa. A parte de Abraão no pacto era obedecer a Deus. O nosso também é, meu querido. Abraão permaneceu fiel, mesmo ao passar por um duro teste e um incidente que quase destruiu sua família. Hoje, aprendemos como viver uma vida de fé. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. A história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo. Não se resumindo apenas judeus, já que nós, gentios, que cremos em Jesus Cristo, fomos incluídos nas promessas de bênção dessa aliança, por meio de Jesus, o Messias judeu. Se você quiser saber mais sobre essa aliança, né?
de Cristo, porque os gentios foram alcançados pela graça do Senhor. Leia em Gálatas, amém? Olha, outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar, e até hoje ainda vem acontecendo e tem sido um grande erro da humanidade, a idolatria dos povos. A santidade de Israel, ou seja, seu procedimento e seu culto, demonstraria ao mundo caído em pecado a sua impureza e necessidade de redenção. Por isso Deus escolheu esse povo, formou essa nação. Lembremos-nos da queda em pecado do primeiro casal humano, dos pecados da humanidade nos tempos de Noé, e também logo depois do dilúvio que assolou o mundo. Lembramos-nos da construção da Torre de Babel, da devassidão dos povos e da sua idolatria. Os povos haviam se esquecido de quem era Deus e confeccionaram para si seus próprios deuses inúteis e mortos. E reforçando, até hoje pessoas aí são idólatras. Construem esculturas de madeira, de ouro, pedra, qualquer material. Ou mesmo são idólatras dos filhos de alguém, de um pastor, de um bispo, apóstolo, enfim, de uma banda de música. Essa natureza, essa nossa carne, ela tenta aflorar. Nós temos que mortificar. Quando você entende que Deus passa a Bíblia inteira, sua palavra inteira, condenando a idolatria, você quer urgentemente se libertar disto, sair deste meio da idolatria. Alguns não chamam de idolatria, chamam de devoção. Eu sou devoto. Mas, irmãos, pare e pense. Deus falou que não divide sua glória com ninguém e com nada. Então é só Ele. E você ainda continua no meio da idolatria. Mas é você que tem que ler a palavra, por isso está sendo dado esse estudo, para você ter o melhor entendimento, a melhor compreensão. Porque como que você vai se libertar se você não conhece a verdade? A verdade é simples. Agora basta que você creia, que você aceite essa verdade e se arrependa e se converta, mude de atitude. Toda essa idolatria combinou com homicídios, matanças e grande medo. Assim, ainda hoje se observa isto em nossos dias. Amém, meu querido? É importante passar essa parte da idolatria para você ter mais um pouco aí de entendimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o chamado ou a chamada de Abraão, que é o que importa bastante nesse estudo, porque nós também temos chamado do Senhor. Chamado de Abraão. Primeiramente, precisamos entender um pouco sobre a cidade de Ur, que era uma cidade da Mesopotâmia, berço das grandes civilizações. Era a terra dos caldeus. Ficava localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Era próspera e importante, dado o seu desenvolvimento. Uma coisa muito importante, era um centro de idolatria. Por isso que eu passei um pouco sobre idolatria para os amados. E no meio de tudo isso, Deus escolhe Abraão em seu coração. Deus o chamou e disse claramente. Olha que Deus disse e Deus continua falando para nossas vidas. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Amados, esse foi o primeiro teste de Abraão. Ele teria de sair da sua terra pagã, da sua parentela pagã e da casa pagã de seu pai. Segundo os relatos, o pai vendia artefatos religiosos, crucifixos, por exemplo, estátuas, pingentes, terços, amuletos, enfim, tudo que representava uma divindade. Deixar sua terra natal, suas propriedades, seus costumes, suas tradições, seus amigos, enfim, deixar tudo para trás. Deixar o velho homem. Você já ouviu isso? Já ouviu esse chamado?
deixar o velho homem? Sua entrega a Deus significa a separação do seu mundo. O plano divino exigia sua saída daquele lugar. O Senhor não poderia lapidá-lo de acordo com a sua vontade, enquanto ele estivesse sujeito às influências daquela sociedade. Deus queria que Abraão nascesse novamente e formasse uma nova nação forte, invencível e inabalável. Deus queria tirar dali e ensiná-lo a viver na dependência da sua fé nas promessas. À primeira vista, Deus não lhe deu nenhuma orientação por onde deveria começar, muito menos a direção norte, sul, leste, oeste. Primeiro ele teria que sair de onde estava. A partir de então, o Senhor iria lhe dirigir os passos. Abraão teria de aprender a depender do pão nosso de cada dia após dia, pelo deserto da vida. É como o Senhor Jesus nos ensina: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Amém, meu querido? E podemos dividir essa chamada de Abraão em duas fases. E é essa primeira fase que agora iremos aí tentar compreender um pouco. Então, primeira fase, Deus chama Abraão. Então, Deus está em Ur, Deus o aparece. Então, o estudo diz assim: quando Abraão ainda morava em Ur dos Caldeus, o Deus da glória lhe apareceu, ele deu uma chamada que compreendia 3 diferentes ordens, que nós já até falamos. Sai da tua terra, sai da tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Essas são as 3 ordens que estavam incluídas na chamada de Deus. Entendermos isto é importante, pois podemos ser levados a pensar que o chamado de Abraão veio a Harã, não em Ur. Mas nós sabemos pelas palavras de Estevão que seu chamado ocorreu em Ur. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 2. O chamado de Abraão ocorreu juntamente com a aparição de Deus. Embora Moisés só mencione essa aparição quando Abraão já estava em Canaã. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Estevão nos diz que Deus apareceu a ele ainda em Ur. Abraão recebeu instruções detalhadas do que precisava deixar para trás. Mas, pastor, o que é que Abraão precisava deixar? Ele precisava deixar sua terra, seus parentes e a casa de seu pai. Não é deixar de amar seu pai, a sua terra, seus parentes, não é isso. Mas sair debaixo da ordenança deles, do governo deles, para se colocar debaixo da destra de Deus e do governo de Deus. E olha o que interessante. Abraão só saiu de Ur, pois seu irmão veio a falecer. Lembra que Deus ordenou, sai da parentela? E nesse momento, nessa primeira chamada, logo de cara, Abraão não saiu. Só saiu de Ur porque o irmão veio a falecer. Então seu pai decidiu ir para Canaã. Porém, pararam e se estabeleceram em Harã. Aí Abraão só saiu daquele lugar porque seu pai agora veio a falecer. Lembra da ordem de Deus, sair da casa do pai? Abraão, mais uma vez, estava debaixo da ordenança, do governo do pai. O irmão morre e o pai aí não relata como foi a conversa entre a família, se Abraão revelou esse chamado de Deus para a sua vida ou não. O que sabe é que o pai pega toda a família e vão em sentido a Canaã, mas param lá em Harã. Vão e seguem a viagem e vão parar em Harã. Possivelmente no meio do caminho devem ter ouvido que Harã era também uma cidade próspera, era igual, semelhante a Ur. Eles poderiam lá também se estabelecer, continuar sua comércio, sua vida, como se nada tivesse mudado, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer uma mudança radical para nossas vidas. E Abraão obedeceu o pai e foi junto, né?
não sei se ele cria, se estava fazendo a vontade de Deus agora ou não. Isso a palavra não fala. Mas, meu querido, olha, seguindo um pouquinho mais para você compreender. E outra coisa, Arã pertencia à região de Ur. Então não havia saído da sua terra também. Então Deus não, Abraão não cumpriu as ordenanças de Deus até aí. Consegue entender, irmãos, os propósitos de Deus sendo cumpridos na vida deste homem? Mesmo ele não, por própria vontade ali, seguindo as ordens de Deus, Deus faz de uma maneira com que vá levando ele adiante. É assim também com as nossas vidas. Muitas vezes uma dificuldade, a perda de um ente querido, tantas coisas que acontecem na nossa, a perda de um emprego, elas muitas vezes aparecem ruim, parecem mal, ninguém deseja isso, lógico, mas será que não é Deus, né? Não vou falar que todos os casos sejam esses, mas será que não é Deus te movendo para você cumprir o chamado dele na sua vida? Os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus vão ser cumpridos de uma forma ou de outra. Amém? Então, de alguma forma, essas ordens seriam cumpridas para que Deus, através de Abraão, formasse uma nova nação. Não só dar um jeito em alguma nação existente. Deus queria fazer uma nação nova. Eis que faço tudo novo, assim diz o Senhor. Por que você acha que Deus deu essas 3 ordens a Abraão? Irmão, simplesmente porque quase nada na cultura, religião ou filosofia do povo de Ur faria parte daquilo que Deus planejara fazer com seu povo, Israel. Em Apocalipse, Deus também nos dá uma ordem para sair. Ele fala claramente, sai do meio da Babilônia. Procure entender o significado de Babilônia no contexto bíblico, você saberá do que Deus está pedindo para você sair. Abraão não sabia nem mesmo onde se estabeleceria, como o escritor de Hebreus coloca, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Deus não estava interessado onde Abraão estava, e sim quem era Abraão e em quem ele confiava. Quando Abraão passou a confiar em Deus, a sua fé gerou uma fé inabalável. Olha que interessante, em Babel, os homens preferiram desprezar a ordem de Deus para se dispersar e povoar a terra. Eles se esforçaram para encontrar segurança e renome, juntando-se e tentando construir uma grande cidade. Gênesis capítulo 11, versículo 34. Eles buscavam bênção no fruto do seu próprio labor, em vez de buscarem na presença de Deus. Amém, minha querida? Essa foi a segunda fase. A primeira fase, na verdade, Abraão. Agora a gente vai ver a segunda, que eu falei para os amados, que a gente ia dividir aí a chamada de Abraão em 2 fases. A segunda fase é Abraão aceitando o chamado de Deus de fato e verdade. Deus faz a Abraão uma segunda chamada, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Meu querido, Deus também não se importa com a idade de ninguém, tá certo? Você pode ter 90, 80. Se for o propósito de Deus na sua vida, vai ser cumprido. Saiu sem saber para onde ia, como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Mas agora estava na direção de Deus. Diz o texto sagrado, e vieram à terra de Canaã, Gênesis capítulo 12, versículo 5. Chegaram até Siquém, até o carvalho de Moré, Gênesis capítulo 12, versículo 6. Aí Deus manifestou-se a Abraão dizendo, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E Abraão edificou ali um altar que lhe aparecera, ao Deus que lhe aparecera. Peregrinou até a região de Betel e também ali edificou um outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8.
Continuou sua peregrinação, seguindo para a banda do sul. Gênesis capítulo 12, versículo 9. Quando Abraão mostrou a sua disposição de obedecer à chamada, Deus introduziu em seu coração a fé. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. É uma virtude espiritual. A fé sem obras é morta, isto é, sem ação. Tiago capítulo 2, versículo 26. Quando Abraão colocou a sua fé em ação, estava pronto para deixar a sua terra. A sua fé se tornou viva. Afirma a Bíblia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão podia sentir a sua fé nele operando, pois creu Abraão em Deus e isto foi-lhe imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Amém, meus queridos? Está conseguindo compreender esse simples estudo deste homem tão importante para nossas vidas cristãs? E agora a gente chega ao final, né, a conclusão. Lembrando que a gente está falando sobre os patriarcas, falamos um pouquinho sobre a vida de Abraão. Na próxima estudo a gente vai falar um pouquinho sobre Isaac. Falar um pouquinho da idolatria, como Deus não aceita, não quer, não deseja de jeito nenhum que o seu povo seja idólatra. Falamos aí da chamada de Abraão, separando aí em duas fases, primeiro em Ur dos Caldeus, depois em Harã. E agora a gente vai concluir essa aula. E quero mais uma vez agradecer a sua presença. Se você gostou dessa aula, fale para mais pessoas, compartilhe, né? Vamos aí anunciar, evangelizar. Há várias formas de fazer isso. E também uma coisa importante eu peço para os amados, porque eu também necessito de oração. O ministério também precisa de oração. Então, ore pela vida do pastor Eusébio, pela sua esposa Diaconisa Cláudia, por toda a minha família, pelo ministério da rádio, programa Palavra Amiga, enfim, também pelo ministério O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Salto, que nós pertencemos. E ore por todo homem e mulher de Deus que se propõe a divulgar o Evangelho. Amém? Para concluir, desses primeiros estágios do crescimento de Abraão, na graça de Deus, podemos encontrar muitos princípios que representam a jornada da fé em todas as gerações. E com certeza na nossa também. A fé de Abraão começou pela iniciativa de Deus. Isso é importantíssimo, meu querido. Nós muitas vezes falamos, nós escolhemos a Deus, eu escolhi a Deus, não é verdade? A gente tem esse conceito. Mas na verdade a palavra diz que Ele nos escolheu primeiro, mesmo a gente sendo pecador, falho, né? Zombadores, escarnecedores. Em todas as nossas falhas. Aqui nós vimos que Abraão vivia numa região e possivelmente ele praticava também aqueles costumes idólatras da região que ele vivia, até seus pais ganharam a vida em cima disso. Mas mesmo assim, Deus o escolheu. E Deus te escolheu. Outra coisa, a obra soberana de Deus continuou ao longo da vida espiritual de Abraão. Então é uma jornada, é uma caminhada, um passo de cada vez, vai aí crescendo, né? Amadurecendo na fé, tendo experiências com Deus. Às vezes parece difícil, parece que não tem jeito nenhum. E é o momento que a gente mais se aproxima de Deus, e aí no último minuto, no último segundo, Deus intervém. A jornada cristã é uma peregrinação, uma caminhada, né? Uma jornada rumo à cidade celestial, à presença do Senhor eternamente. A jornada cristã tem suas raízes na confiabilidade da palavra de Deus. Você só começa a caminhar, a trilhar essa peregrinação, esse caminho que Deus tem para nossas vidas, se você acreditar na palavra. Nesse momento você está recebendo a palavra de Deus, mas cabe você aceitar ou não. A jornada cristã é simplesmente fazer aquilo que Deus nos diz para fazer e crer que Ele nos guia enquanto fazemos. Não é ficar olhando a circunstância, nem olhando como será feito, mas simplesmente caminhar,
crendo que Deus está dirigindo seus passos e você está no caminho certo, você está fazendo a vontade de Deus e não a sua. A jornada cristã é um processo de crescimento na graça de Deus, não é verdade? Que Deus nos ajude a crescer na graça enquanto andamos no caminho que Ele ordenou. Querido amigo, amiga, estamos apenas estudando de forma simples. Na verdade, estou passando algumas das minhas reflexões no intuito de exortá-lo a estudar, a ler e meditar na palavra de Deus. Portanto, é bom se o amado quiser se aprofundar mais em cada tema, esteja orando, lendo a Bíblia ou buscando novos estudos com pessoas mais capacitadas do que eu. Amém, meu querido? Vamos crescer, aproveitar esse momento de isolamento, estudar, aprender, entender os propósitos de Deus. Até a próxima aula, onde iremos falar um pouco sobre o patriarca Isaac. Oremos, agradecendo a Deus por mais essa ministração desta aula. Senhor Deus, nesse momento, agradeço a Ti, Senhor, por esse momento especial, de estar aprendendo mais um pouco da Tua palavra. E que palavra maravilhosa, aprender sobre os patriarcas, nos ensina tanto, Senhor. Obrigado. Assim eu oro, te agradeço. Oro ao Senhor que essas portas continuem abertas, ministrando estudos como esses, simples, mas poderosos para nossas vidas. Assim eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Fica na paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.